Boa noite, sejam todas bem-vindas. Hoje, um horário diferente, né? Nosso aulão por aqui. E nós vamos falar hoje sobre o capítulo 4. A nossa aula, na verdade, é do capítulo 4. E algo muito interessante, né? Um marco aí nesse capítulo 4 é que a gente está aí finalizando a primeira parte do livro, né? O livro, ele é dividido, eu mostrei para vocês, nas primeiras não, eu mostrei para vocês na primeira aula que o livro ele é dividido em três partes, né? A primeira parte a gente vai tratar os aspectos diagnósticos, epidemiológicos e teóricos dos transtornos alimentares. Na segunda parte, que é o que a gente já vai iniciar na próxima semana, nós vamos para a parte do tratamento, né? Eu sei que está todo mundo aí querendo essa parte do tratamento, então na próxima semana a gente já vai aí adentrar na parte do tratamento. E a terceira e última parte é a parte das demais abordagens, o que, que a gente tem aí para complementar esses estudos sobre os transtornos alimentares e obesidade, tá bom? Então, hoje a gente vai aí finalizar a primeira parte do livro com o capítulo dos modelos cognitivos dos transtornos alimentares, tá bom? Então, eu trouxe aqui algumas sugestões, algumas surpresas para vocês, e aí a gente vai aqui aprendendo juntas nesse grupo de estudo, que é o nosso grande objetivo, né? Aprender juntas. Eu que estou preparando as aulas, eu que estou estudando aqui, preparando os slides, me encontrando aqui com vocês, eu estou aprendendo muito mais. É um novo olhar sobre cada capítulo, né? Aprende mais coisas, a gente compartilha aqui juntas, e isso é muito bacana. Mas vamos lá, né? Não gosto de ficar muito enrolando, estava aguardando as meninas entrarem, mas a gente vai começar a gravação por aqui para não ficar estendido demais para quem vai assistir depois. Tá bom? Então vamos lá. O que é que nós vamos aprender no capítulo de hoje? No capítulo de hoje, nós vamos aprender sobre a imagem corporal e as crenças cognitivas. Então, como é que se apresenta essa questão da imagem corporal, né? Qual é a percepção que o paciente tem sobre a própria imagem corporal? Quais são as distorções que estão relacionadas com a imagem corporal? Qual é a relação do modelo cognitivo e das crenças dentro desse tema, né, de imagem corporal? O que a gente precisa saber em relação ao modelo cognitivo e às crenças para a gente trabalhar a imagem corporal dos nossos pacientes? Importante a gente trazer isso aqui também, né? Nós vamos também entender a discussão e a integração do modelo cognitivo da anorexia nervosa. Nós vamos entender também sobre a bulimia nervosa, a gente vai aprender e entender também uma breve discussão sobre a integração também do modelo cognitivo da bulimia nervosa. E eu trouxe o modelo cognitivo em formato de ferramentas para vocês. Seja bem-vinda, Dai. Eu trouxe em formato de ferramentas, porque eu vou disponibilizar as ferramentas para quem estiver online e ao vivo comigo, tá bom? Nós vamos também verificar a discussão e a integração dos modelos em relação ao tratamento da compulsão alimentar. E nós vamos ver também uma perspectiva transdiagnóstica desses modelos voltado para os transtornos alimentares, tá? Muito se fala hoje sobre essa perspectiva transdiagnóstica, então é importante a gente se apropriar disso, é importante a gente entender, é importante a gente começar a estudar sobre isso, porque é um futuro muito breve, né, da psicologia, a gente precisar se atentar a essa perspectiva transdiagnóstica, não só nos transtornos alimentares, quanto nos demais transtornos e nas nossas intervenções no geral, ok? Vamos lá. Então, o início, né, do capítulo, ele tem um modelo muito parecido com os demais, ele começa com a introdução muito bacana, tá? Inclusive, esses 4 capítulos que formam a parte 1 desse livro, esse foi um capítulo que eu achei bastante completo, porque ele faz um apanhado geral do que a gente já viu e entra na questão do modelo cognitivo de cada transtorno. Então, aqui na introdução, ele já vai trazer um breve histórico da TCC,
né? Ele vai trazer como a TCC surgiu, os estudos de Aaron Beck. Então, ele vai trazer essa introdução da terapia cognitivo-comportamental, que eu não vou trazer aqui, eu não trouxe com riqueza de detalhes, tanto porque a gente já entende, né? Eu acredito que todo mundo que entrou aqui para o grupo de estudo é porque tem um certo interesse com a terapia cognitivo-comportamental, porque esse livro é baseado na TCC, então eu não quis trazer detalhes sobre esse breve histórico da TCC aqui nesse capítulo, porque eu acredito que, suponho, né, que a maioria sabe esse histórico, né? Conhece esse histórico aí de todo o início da TCC. Aqui nessa introdução também, ele vai trazer os estudos sobre transtornos alimentares no Brasil. Então, ele vai trazer como a TCC aparece como estratégia bastante efetiva, né? Apesar de que, no Brasil, a gente tem uma prevalência de transtorno mental na população geral baixa, né? Até pelo investimento necessário que precisa, né? Para esses estudos. Então, a gente tem aí uma prevalência baixa, mas a gente tem aí uma vasta quantidade de estudos que mostra como a equipe multidisciplinar ela é importante nesse processo. Então, no Brasil, a gente tem esse panorama. A gente tem um panorama da efetividade dos transtornos alimentares, que é a terapia cognitiva comportamental, e nós temos também mostra uma efetividade de uma equipe multidisciplinar para tratar esses transtornos, que não é uma novidade para a gente, né? O que não é uma novidade. A gente precisa de uma equipe multidisciplinar para o desenvolvimento e o avanço dos nossos pacientes com esse tipo de diagnóstico, tá? E aí, ele vai trazer também, dentro dessa introdução, a efetividade da TCC, né? Como a TCC, ela trabalha com os transtornos alimentares e sua evidência, né, ao trabalhar esses transtornos, a sua efetividade no tratamento dos transtornos. E é o que deixa a gente bastante segura, né, já que a gente trabalha com a TCC, já que a gente está nessa área de comportamento alimentar, transtornos alimentares e obesidade, emagrecimento, a gente saber que a abordagem que a gente segue tem evidência suficiente, tem efetividade, e isso, pelo menos, me traz bastante segurança de trabalhar com os meus pacientes, certo? Bom, e ele faz, como eu falei para vocês, esse apanhado geral nessa introdução, tá? Ele traz aí esse apanhado geral. E aí, ele já vai entrar, no próximo tópico dele, ele já vai entrar em imagem corporal e crenças distorcidas. Então, aqui ele vai trazer, primeiro, um conceito de imagem corporal, né? O que é imagem corporal? Quando a gente pensa assim, né? Quando a gente traz para o paciente as questões de imagem corporal, o que é que vem na nossa cabeça? E, para além disso, o que é que o paciente pensa sobre isso, né? E aí eu achei interessante a gente trazer esse conceito aqui para a gente entender que a imagem corporal, ela pode ser definida por percepções, pensamentos e sentimentos de uma pessoa ligados ao seu corpo e suas experiências. É algo subjetivo e multifacetado. Então, os transtornos alimentares, eles vão estar muito relacionados com a imagem corporal, principalmente com crenças distorcidas em relação à imagem corporal. Por isso que é tão importante a gente estudar esse tema, a gente se apropriar desse tema, a gente entender esse tema, né? Eu disse, desde a primeira aula, Daiane, que eu disse para as meninas o seguinte: a gente precisa aprender e colocar em prática. Porque se a gente for só aprender, a gente for só vir aqui para a aula e não ter propriedade do que a gente está dizendo, não faz sentido nenhum. Não faz sentido. Então, a gente precisa se apropriar disso aqui e a gente precisa entender para que a gente possa trabalhar com o nosso paciente de uma forma mais efetiva. Porque a imagem corporal, ela está aí, ela perpassa por todas as questões de transtornos alimentares, certo? Nos casos de transtorno alimentar, ocorre uma insatisfação com a imagem corporal, que resulta em alteração física. Essa alteração física tem a distorção em relação ao próprio corpo, né? Se enxerga de uma forma
bem diferente daquilo que realmente é, e o medo intenso de engordar. E isso a gente percebe desde a infância. Isso não é algo que surge do nada na vida do paciente. Isso o paciente ele vem trazendo desde a infância dele. Então, um alerta para a gente ficar atento ao diagnóstico precoce, tá certo? E aí, a gente vai entender esse modelo. A gente vai entender como essas distorções elas se apresentam no paciente e de que forma a gente vai poder ajudar esse paciente. Aqui seria o modelo cognitivo, né, tradicional de Beck, e como ele interfere, como esses pensamentos, eles interferem aí nos comportamentos. Mas o que foi que eu preparei aqui para vocês? Eu fiz um resumo, um compilado de ferramentas, de modelos cognitivos, para trazer para vocês. Por isso que eu coloquei isso aqui para a gente lembrar, certo? De que eu vou trazer essa questão do modelo cognitivo em cada transtorno de uma forma separada para ficar mais didático e para a gente entender melhor. Por isso que eu não trouxe aqui, mas eu coloquei para a gente lembrar, certo? E aí, o autor, ele traz que nós temos que os pacientes, eles apresentam duas crenças essenciais que precisam ser trabalhadas, certo? E elas estão aí totalmente ligadas à imagem corporal. A primeira delas é de que a forma do corpo, ela pode ser totalmente transformável e que seguir os exercícios e dietas depende apenas de esforço pessoal. Isso aqui é uma crença, gente, porque a gente sabe que isso não existe, né? Você mudar toda a sua forma corporal com exercício físico, muitas vezes aqui, isso se apresenta como uma distorção cognitiva. E o número 2, a crença de que alcançando o corpo ideal, automaticamente se obterá sucesso em outros aspectos da sua vida, como trabalho, amizades, estudos, relacionamentos. Quantas pessoas que acreditam que não têm um relacionamento hoje por uma questão de imagem corporal? Muitas pessoas. Então, é importante a gente entender esse processo aqui, essas crenças que os pacientes, essas crenças comuns que os pacientes de transtorno alimentar apresentam, tá? E aí, agora, a gente vai entender um pouquinho o modelo cognitivo da anorexia nervosa, da bulimia nervosa e da compulsão alimentar, que é o eixo integrador, né? É a proposta desse capítulo, tá certo? E aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou apresentar a questão do transtorno alimentar e logo após eu vou apresentar a ferramenta para vocês de modo separado, ok? Então vamos lá. Os pacientes com anorexia nervosa, o principal objetivo, né, da gente enquanto profissional da psicologia, são de que esses pacientes, eles constituam um padrão normal de alimentação, tá? É um dos nossos objetivos aí. E que consigam autorregular seu peso corporal, que reduzam ou eliminem os comportamentos purgativos e criem motivação para a mudança, sendo este o objetivo difícil de ser alcançado. O paciente com anorexia nervosa, ele tem um certo grau de dificuldade porque ele tem muito medo, né? E ele não quer mudar aquele comportamento de evitar o ganho. E na anorexia, basicamente, a gente vai trabalhar o ganho de peso, né? Então, não é um objetivo fácil de ser alcançado motivar esse paciente para que ele faça mudanças. Na anorexia nervosa, as crenças distorcidas em relação à imagem corporal e a supervalorização da magreza leva esse paciente a estar sempre preocupado em emagrecer. E isso gera a restrição alimentar, que pode ser com ou sem comportamentos purgativos. E aí, eu vou trazer para vocês aqui a ferramenta, tá? Então, deixa eu parar aqui o compartilhamento desse. Para que eu possa fazer o compartilhamento da outra ferramenta.
Veja, eu separei o modelo cognitivo dessa forma aqui para vocês. Deixa eu ver se já está aparecendo. Pronto, ótimo, tá sim. Deixa eu abrir aqui. Vamos lá, vamos conhecer o modelo cognitivo da anorexia nervosa de uma forma bem resumida. Primeira coisa, esse paciente, ele tem uma preocupação excessiva com o corpo e alimentação. E isso, ele está somado à autoestima baixa, né? Então, se eu tenho essa preocupação excessiva e se eu tenho uma autoestima muito baixa, né? Como é que esse paciente ele vai se sentir? Como é que esse paciente ele vai se enxergar? Ele vai ter uma visão muito distorcida em relação ao seu formato corporal e ao peso. Eu não sei se vocês estavam nas aulas passadas, mas eu citei uma estratégia que eu utilizei com a minha paciente, né? Dela desenhar o próprio corpo no papel e depois ela deitar e a gente fazer o decalque do próprio corpo, né? E quanto de diferença a gente percebeu com essa técnica. Então, esse paciente, ele tem uma visão muito distorcida em relação ao formato do corpo e ao peso. Se ele tem uma visão bastante distorcida em relação ao formato do corpo e ao peso, o sentimento desse paciente vai ser sentimento de ansiedade, de tristeza, a sensação de angústia, certo? E, consequentemente, o que é que ele vai fazer? Qual vai ser o comportamento? Ele vai restringir, ele vai fazer restrição alimentar, ele vai fazer a purgação, certo? Esse aqui é o modelo cognitivo da anorexia nervosa. Eu trouxe assim de uma forma mais resumida para ficar bem didático para a gente. Vamos lá, vamos seguir. Deixa eu voltar aqui para o slide. Perfeito. Na bulimia nervosa, o nosso objetivo, o objetivo do tratamento para esses pacientes, é normalizar o padrão alimentar e desenvolver estratégias para controle dos episódios de compulsão alimentar, né? E comportamentos purgativos compensatórios. Então, os autores, eles propõem aqui que o tratamento ambulatorial para esses pacientes com bulimia nervosa contemple 3 estágios diferentes. Então, a gente vai trabalhar a questão da regulação do padrão alimentar, nós vamos trabalhar a modificação de pensamentos e comportamentos disfuncionais que esse paciente apresenta. E a gente vai trabalhar a manutenção da mudança e a prevenção da recaída, tá? Esses são os principais objetivos aí no tratamento da bulimia nervosa. E aí, de ferramenta, eu também trouxe o modelo cognitivo da bulimia nervosa. Deixa eu abrir aqui. Tá abrindo. Ótimo. Aqui. Esse aqui já é o modelo cognitivo da bulimia nervosa. Então, esse paciente é um paciente que ele tem uma preocupação excessiva com o peso e o formato corporal, né? E a questão da alimentação. Então, aquele paciente que é muito comum ele estar sempre em dieta, tá? Tá pulando de uma dieta para outra, tá no efeito sanfona. Muitos pacientes, eles apresentam a questão da obesidade, certo? Na bulimia nervosa. E a baixa autoestima. Ele tem uma preocupação exagerada em emagrecer, tá? E para isso ele faz restrição alimentar, ele é um paciente que apresenta também um nível de ansiedade elevado, e ele apresenta também episódios de comer compulsivo, porque ele pensa, nossa, eu tô gordo, eu preciso restringir, eu preciso emagrecer, e para emagrecer eu vou precisar fazer uma restrição. Depois desse episódio de restrição, o que é que acontece? Ele tem esse episódio de comer compulsivo. Para compensar, ele faz a purgação. Ele treina demais, ele volta de novo para o ciclo das dietas restritivas, com essa mentalidade de dieta que é própria desse paciente. Então, é um paciente que ele está ali sempre em busca de uma nova estratégia para emagrecer, tá? Vocês estavam vendo, gente, a ferramenta que apareceu aqui para mim agora, mas vocês estavam visualizando, né, enquanto eu estava explicando?
Me deem só um feedback aqui no bate-papo. Pode falar, Wellen. Estava dando para visualizar, sim, quando você estava falando. Obrigada. Perfeito, obrigada. Então, vamos continuar. Deixa eu parar aqui o compartilhamento. E nós vamos voltar para o slide. E nós vamos também entender a questão do transtorno da compulsão alimentar. Quais são os objetivos terapêuticos desse transtorno? Segundo a TCC, a gente vai precisar incluir o desenvolvimento de estratégias de controle de episódio de compulsão alimentar, a modificação de hábitos alimentares, o desenvolvimento de estratégias para adesão a exercício físico e a redução de peso quando a obesidade está associada. Então, aqui a gente vai precisar prestar atenção no seguinte: claro que nesse capítulo aqui, a gente não está falando de tratamento, né? A gente está falando apenas dos objetivos de um modo bem geral. Mas a parte de tratamento é a partir do próximo, perdão, é a partir do próximo encontro que a gente já vai entrar na parte de tratamento, certo? Então, os objetivos terapêuticos do TCA são esses aqui. E a ferramenta, deixa eu só ver aqui uma coisa. A ferramenta que eu trouxe para vocês também é o modelo cognitivo, só que aqui é o modelo cognitivo da compulsão alimentar. Olha que legal para vocês trabalharem com os pacientes de vocês. Muito legal mesmo. O modelo cognitivo da compulsão alimentar. Então, ele também traz a questão da supervalorização da imagem corporal, né? Os pacientes, eles apresentam essa mesma características, né? Com a baixa autoestima. Uma sensação de falta de controle em relação à comida. Então, é muito comum que os pacientes relatem essa falta de controle em relação à comida, né? E aí, com essa falta de controle, os episódios de comer compulsivo, eles se apresentam, eles acontecem, e o paciente, após esse episódio, apresenta culpa, tristeza, mal-estar e sensação de inadequação. Muito comum desses pacientes que têm o diagnóstico de compulsão alimentar, certo? Vamos lá, depois aqui da gravação, a gente dá uma pausa e eu abro para vocês tirarem as dúvidas de vocês, para vocês fazerem perguntas e para eu explicar como é que vocês vão fazer para eu poder disponibilizar as ferramentas, tá bom? Só um minutinho, que agora eu vou compartilhar o slide. Como eu falei inicialmente, o slide no capítulo, nesse capítulo 4, ele traz também a questão do modelo de intervenção do transtorno de compulsão alimentar. Esse modelo de intervenção, eu não consegui transferir do livro para cá, certo? Eu não consegui trazer. Por quê? Porque ele está aqui no livro em formato de tabela. Ele está em formato de tabela. O que é que a gente pode pensar juntas aqui, tá? Eu vou trazer para vocês esse modelo, tá? O modelo de intervenção para a compulsão alimentar. O que é que ele vai, o que é que ele apresenta para a gente? Ele apresenta as principais estratégias, né? O que é que a gente vai fazer, como a gente vai fazer, tá? Então, a primeira estratégia que ele traz aqui é o controle, a modificação dos hábitos alimentares, né? A gente vai focar nessa modificação de hábitos alimentares. Consequentemente, a gente precisa, para fazer todas essas mudanças, para conseguir atingir os nossos objetivos, a gente precisa diminuir as distorções cognitivas, tá? A forma como esse paciente pensa. A gente vai precisar trabalhar isso. Por quê? Quando eu mudo a forma que esse paciente pensa, eu vou diminuir a ansiedade dele.
Se eu ajudo ele a pensar diferente em relação ao próprio corpo, a melhorar essa autoestima, eu vou diminuir essa ansiedade, eu vou aumentar essa autoestima e eu vou trabalhar o controle de episódios de compulsão. Porque eu vou trabalhar o pensamento. Se ele pensa diferente, as emoções dele vão ser diferentes e o comportamento dele vai ser mais funcional. Então, eu vou atingir o meu objetivo aqui, que é controlar os impulsos. Controlando esses impulsos, a gente vai fazer a modificação dos hábitos. Então, a gente vai melhorar a alimentação desse paciente, essa alimentação vai ser mais adequada, a gente vai diminuir as privações, as questões das privações, que esse paciente, ele acredita que ele precisa fazer, essas privações exageradas para que ele atinja o objetivo. O paciente que ele se alimenta melhor, ele consegue aderir às atividades físicas, aos exercícios, então aí a gente vai conseguir essa adesão a exercícios físicos e, consequentemente, diminuir o peso, principalmente nos casos de pacientes que têm o transtorno de compulsão alimentar associados com obesidade, tá? Eu não consegui colocar essa tabela aqui, mas eu acredito que ficou bem explicadinho aqui para vocês, tá? Eu iniciei a nossa aula de hoje falando sobre essa perspectiva transdiagnóstica, né? Todos os diagnósticos de TAs, eles possuem características semelhantes entre si, né? Então, por conta disso, é comum que o mesmo paciente, ele se mova entre um diagnóstico e outro. Veja que complexo. E veja que responsabilidade a gente tem de, já que esse paciente, ele transita de um para o outro, eu preciso entender todos eles. E eu preciso aprender e manejar de melhor forma possível esse tratamento, para que esse paciente ele tenha resultado. E aí, a gente vai identificar 4 fatores que se mostram influentes no desenvolvimento e na manutenção da doença. E aí, eles vão ser trabalhados em conjunto com a psicoterapia. O perfeccionismo, que está presente aí nos transtornos, no geral, né? Nos transtornos alimentares. A baixa autoestima, vocês viram aí em todos. A instabilidade emocional e os problemas interpessoais, certo? Então, é muito importante que a gente trabalhe essa perspectiva transdiagnóstica, que a gente entenda e que a gente se aproprie dessa perspectiva transdiagnóstica. As considerações finais que ele traz é a questão, né, de como esses transtornos alimentares, eles precisam de uma atenção, né, especial nossa. São disfunções graves que abrangem fatores biológicos, fatores culturais e a experiência pessoal e subjetiva de cada paciente. Então, a gente precisa se atentar bastante em relação a isso. Ele traz também aqui nas considerações finais de como a TCC é um modelo de intervenção que vem se ocupando em entender esses transtornos graves e crônicos para pensar em melhores estratégias. Então, isso traz uma segurança para a gente quanto profissional, né? Porque a gente sabe que a gente está trabalhando ali com estratégia que é efetiva, com estratégia que vai ajudar, que vai auxiliar os nossos pacientes, tá? E cada vez mais a gente vai trabalhar através de estratégias transdiagnósticas, ok? Eu vou interromper aqui a nossa gravação, tá? E vou também encerrar a gravação para a gente abrir, para a gente abrir aqui a nossa discussão. Vou encerrar aqui e a gente continua.